Senhor, sobre as nossas vidas. Te agradeço, ó Deus, e peço que o Senhor abra o nosso entendimento, a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo encontre corações preparados para receber essa mensagem. Eu oro também para que o Senhor me abençoe e me capacite a transmiti-la com unção, com fidelidade à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O tema da mensagem é aprendendo a fazer do jeito certo e no tempo certo. Uma mensagem bem objetiva, bem simples, né? Embora a gente vai usar um texto pouco conhecido, né? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 28. Eu vou ler os versículos 23 ao 29. Isaías 28, do 23 ao 29. Na minha Bíblia tem um texto nesse trecho. Deus é grande em sabedoria. Diz assim a palavra de Deus: inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear? Ou todo dia sulca a sua terra e a esterroa? Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras, ou a cevada no devido lugar, ou a espelta na margem? Pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina. Porque o endro não se trilha com o instrumento de trilhar, nem sobre o cominho se passa a roda de carro, mas com vara se sacode o endro e o cominho com pau. Acaso é esmiuçado o cereal? Não. O lavrador nem sempre o está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e os seus cavalos. E também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Amém, igreja? O profeta Isaías profetizou aproximadamente entre os anos 700 e 680 antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele é considerado o maior entre os profetas maiores, né? O seu livro, dentro do livro dos profetas considerados maiores, Isaías é o maior. E é um livro profético, com linguagem profética. Isaías usa muitas metáforas, muita figura de linguagem, muitas comparações. E nesse texto específico que a gente acabou de ler, ele é uma sequência do capítulo 2, né? Aliás, ele é o final do capítulo 28, né, de Isaías. E se a gente observar um pouco mais, né, com detalhes, né, nós vamos ver que desde o início desse capítulo, Isaías está profetizando, né, um certo juízo contra os habitantes de Jerusalém. E ele diz assim que esses habitantes de Jerusalém, eles achavam que podiam resolver os seus próprios problemas, as suas questões, sem consultar a Deus. Eles eram o povo de Deus, mas eles estavam agindo como se eles não precisassem de Deus. Eles eram o povo de Deus e deviam consultar a Deus, mas eles não consultavam a Deus. Eles tinham situações como nós temos hoje, problemas pessoais, situações para decidir, mas eles preferiam andar pela própria conta. Era isso que estava acontecendo, né? Eles não consultavam o Senhor e, ainda pior, eles iam consultar falsos deuses, né? Ainda por cima, estavam praticando idolatria. E Deus queria instruir esse povo, né? Mas eles não sabiam, não queriam esperar, não queriam receber a instrução de Deus. Então Isaías vem e traz essa palavra. Ele começa falando sobre o castigo, a impenitência de Efraim, que era uma das tribos. Depois ele profetiza contra os habitantes de Jerusalém, que era a capital. E por fim ele termina dando esse testemunho, esse exemplo, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Imagina um povo que leva o nome de Deus, que serve a Deus, né? Um povo chamado como povo de Deus, mas que não procura Deus, que dá as costas para Deus e vive a sua
própria maneira. Era um desprezo à atenção que Deus dava e dedicava àquele povo. Eles se achavam no nível em que eles podiam fazer tudo o que eles quisessem, desde que eles estivessem indo no templo oferecer um culto, um rito que já havia se tornado algo costumeiro. Deus não estava contente com aquele povo de forma alguma. E só para a gente ter uma ideia, no versículo 20, Isaías 28, 20, tem uma palavra muito severa contra eles. Ele diz assim: porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Em outras palavras, Deus estava dizendo: tudo bem, vocês querem viver do jeito de vocês querem fazer da forma de vocês acham que está tudo certo o que vocês estão fazendo, então façam, mas a consequência é essa, que quando viesse um momento difícil, eles se sentiriam desamparados, É esse o significado desse verso 20: a cama será tão curta que ninguém se poderá estender, e o cobertor tão estreito que ninguém pode cobrir com ele. É muito ruim, no frio, você ter que dividir um cobertor e alguém puxa o cobertor para o lado, e você fica descoberto, Isso acontece com os casais. É meio comum, A gente resolveu esse problema lá em casa. A gente comprou uma cama king, cobertores enormes, que dá para enrolar um do lado, outro do outro, e não fica descoberto. Mas é muito desagradável, Você passar frio, Aqui está um exemplo, Deus estava dizendo isso: vocês querem viver do jeito por conta própria, segundo a própria vontade, vocês querem seguir o coração enganoso, então façam o que vocês querem, mas isso vai acontecer. Então, amados, dentro dessa advertência, Isaías vem também com um conselho de Deus, E como é bom ouvir conselho de Deus, Isaías era um enviado de Deus, era um representante de Deus, ele era um profeta de Deus. Então, no final do texto, aliás, a Bíblia é toda dividida assim, mas para nós hoje, quando foi escrito, não tinha nem capítulo nem versículo, Isso aqui foi colocado para nós, para que facilitasse a nossa leitura, Então, a gente tem que estar atento com isso, mais ou menos por volta do ano 1200, 1300 da nossa era, e que a Bíblia começou a ser organizada da forma como nós a conhecemos. Mas era um texto único, E no final daquela fala, aí vem uma oportunidade, uma chamada para aquele povo, para que eles se voltassem para Deus, para que eles ouvissem o conselho de Deus, Ele diz logo ali no versículo 23: inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, Deus estava chamando a atenção daquele povo. E nesse texto que nós lemos, Isaías, ele faz uma comparação com o lavrador, com o homem do campo, o que era algo muito comum, para a época. Para nós hoje é um pouco diferente, O lavrador hoje ele tem inúmeros recursos tecnológicos. Naquela época não, era tudo no braço, e com a ajuda de animais. Então a gente tem que entender um pouco o contexto, Mas essa comparação com o homem do campo, ela tem uma relação também com o texto lá de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 e 2, que fala que tudo tem o seu tempo certo. Ele diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Ele tem um paralelo com essa palavra no sentido, ou seja, tudo tem o tempo certo de Deus e tudo tem o jeito certo de Deus de fazer. Aquilo que o povo de Israel, de Jerusalém, estava fazendo não era nem o tempo certo e nem o jeito certo. Eles faziam no tempo que eles queriam e sem consultar o Senhor. E agora então Deus chama a atenção deles, e traz aqui Isaías um exemplo de um lavrador, E o que o lavrador precisa fazer? O lavrador tem que obedecer os tempos, Eles tinham que obedecer o tempo certo da semeadura. Eles conheciam o tempo das chuvas, Eles sabiam qual era o momento exato para cada semente. Eles sabiam como tratar com cada semente. Havia uma diferença entre uma semente e outra semente. E tudo isso está aqui implícito dentro desse texto, Se o lavrador quisesse ter uma boa colheita, ele deveria fazer tudo no tempo certo,
e do jeito certo. Isso tem alguma coisa a ver com a nossa vida? Se nós queremos ter êxito, bom êxito na nossa vida, em tudo que a gente faz, nós temos que fazer no tempo certo e do jeito certo, né? Para nós que somos cristãos, né? O pessoal do mundo que não tem compromisso com Deus faz do jeito que eles querem, né? Só que de repente a cama vai ficar curta e o cobertor não vai cobrir, né? Deus não vai se envolver com o problema. Mas quando nós fazemos as coisas no tempo certo e do jeito certo, as coisas funcionam na nossa vida, as coisas fluem, né? Então, se você quiser ter bom êxito na sua vida, bons resultados no seu trabalho, se você quiser prosperar no seu negócio, se você quer fluir no seu chamado, no seu ministério, você tem que fazer tudo no tempo certo e do jeito certo, no tempo de Deus e do jeito de Deus. E às vezes Deus fala, espera que não é a hora, e a gente quer fazer. E às vezes Deus fala, vai, e a gente empaca, né? A gente não vai na hora certa. Então tudo isso, né, para a gente refletir essa noite, né, essa lição prática de vida, e a gente procurar saber de Deus como fazer as coisas na nossa vida. O que é o segredo de agir no tempo certo? Ele começa dizendo aqui, dá ouvidos ao profeta. Versículo 23, inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. No caso aqui, Isaías era um representante, era ele que estava trazendo a palavra, mas para nós dar ouvidos ao profeta, a gente traduz como, dê ouvidos à palavra de Deus. Leva a sério a palavra de Deus, busca conhecer os princípios de Deus que estão explícitos na sua palavra. Busca conhecer e viver os princípios da palavra de Deus. Um conselheiro pode ser considerado aqui um profeta, pode, um conselheiro de Deus, né? Muitas vezes nós, na função de pastores, presbíteros, nós temos essa função. Alguém vem e quer um conselho. Pastor, eu quero marcar um horário, eu preciso de um conselho. Toda vez que isso acontece, amados, eu levo muito a sério, porque eu não vou dar um conselho segundo a visão do mundo. Eu não vou dar um conselho segundo aquilo que eu acho. Não, eu tenho que dar um conselho baseado na palavra de Deus. Tudo aquilo que eu vou falar para alguém que vem buscar um conselho, eu preciso orar antes, ouvir o que a pessoa vai dizer, e tudo aquilo que sair da minha boca tem que estar fundamentado na palavra de Deus, para ser um conselho que vale a pena. Aí o que acontece? Muitas vezes a gente dá um conselho, mas o conselho que a gente dá não era o conselho que a pessoa queria ouvir. E aí o conselho é desprezado. Não serviu para mim o que o pastor falou, o que o presbítero falou. Às vezes o conselho vem de um irmão, de uma irmã, com quem você tem uma comunhão, uma afinidade, de alguém que tem compromisso com a palavra. Você não pede conselho para pessoas que não têm compromisso com Deus, nunca faça isso. Buscar conselho com ímpio, então, jamais, jamais. Busca conselho com quem tem a mesma fé, com quem teme o Senhor, com quem conhece a palavra de Deus, com quem vai te dar bons conselhos. E muitas vezes o bom conselho não é concordar com aquilo que você quer ouvir. O ferro com o ferro se afia, né? Salomão diz isso num dos provérbios. Muitas vezes o verdadeiro amigo é aquele que vai bater de frente com a gente e falar, você está louco? Você vai fazer isso? Onde você está com a cabeça? Abre os olhos. E essa pessoa está sendo um instrumento de Deus para evitar um tropeço, uma queda. Porque de repente nós estamos tão cegos naquilo que a gente quer fazer, obstinados, né, com alguma coisa que a gente já quer fazer, e a gente quer só a opinião de alguém. Vai e faz, né? Faz segundo o teu coração. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, tremendamente enganoso, corrupto. Meu coração, ele só serve para ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Se ele for dirigido pela minha vontade, eu estou na roça. Então ele começa dizendo isso. Dê ouvidos ao conselho do Senhor, dê ouvidos à palavra de Deus, né? E veja só o exemplo do lavrador. Porventura, o lavrador lavra a terra todo dia? Todo dia ele sulca, todo dia ele vai lá e tira os terrões? Não, amados, ele está falando de um processo, né? De um processo, presta atenção, todo dia o lavrador, ele faz uma coisa. Chega o tempo dele arar a terra, ele vai arar a terra, depois ele vai preparar a terra, depois ele vai nivelar a terra, ele vai tirar os terrões, como diz o texto, ele vai deixar pronto, aí então ele vai semear. O que isso diz para nós?
As decisões, os caminhos da nossa vida, eles seguem um processo. E esse processo a gente não pode colocar o carro na frente do boi. Não dá para trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Se eu conheço a forma de Deus agir, se eu tenho a instrução da palavra de Deus, eu sei cada parte do processo na minha vida. Eu não vou atropelar, eu não vou fazendo as coisas fora do seu lugar. Isso aqui é muito sério, principalmente, né, com casais que começam um namoro, tem que passar o período de noivado. Antes do casamento não pode ter relações sexuais, um casal crente. Tem um princípio de Deus estabelecido para quê? Para que quando se unir em casamento, teu casamento seja uma bênção. Para que flua, para que desfrute do trono de Deus a bênção sobre o teu casamento. Se inverter esse processo, você pode até casar, mas você vai passar um tempo fazendo consertos de coisas erradas, que são frutos de processos alterados. Vai levar um tempo. Às vezes, a consequência é muito grande. Então, amados, tudo na nossa vida tem um processo, né? Tudo na nossa vida tem algo para ser cumprido. Eu me lembro que quando o Senhor me deu a palavra, o chamado para o ministério pastoral, eu sabia que tinha um longo processo pela frente. Primeiro passo, eu fui procurar o meu pastor na época, conversei, busquei orientação, fui procurar orientação, conselho de presbíteros, pessoas experientes, e tomei uma decisão. Se esse é o chamado de Deus para a minha vida, eu tenho que me preparar. Se eu cruzar o braço, o processo não vai acontecer. E aí eu fui para um seminário que as portas se fecharam. Era tempo integral, a igreja não tinha condições de me manter no tempo integral. Eu saí do meu trabalho, já era casado, já tinha os 3 filhos. Eu tive que procurar uma alternativa para o processo continuar andando. Então eu fui para um seminário que não era em tempo integral, mas esse seminário, a denominação a qual eu servia não reconhecia esse seminário. E eu entrei naquele seminário, 6 meses depois aquele seminário se transformou numa escola de missões, e missões não era meu chamado. Meu chamado era pastor local. E aí eu poderia ter encerrado o processo e falado: bom, Senhor, o Senhor me chamou, mas não está nada dando certo. Aí eu fui para um outro seminário, que foi o Rema, que era interdenominacional, e eu concluí ali. Tudo foi um processo, mas as dificuldades, os obstáculos, eu poderia ter atrapalhado e encerrado o processo, falando: bom, o Senhor me deu a palavra, mas o Senhor não deixou, ficou tudo difícil no caminho. Ou seja, as dificuldades eram provas que eu tinha que vencer, para que o processo lá na frente se completasse. Agora traga isso para a sua vida, talvez você esteja vivendo exemplos assim. Eu estava olhando para o Mateus, estava me lembrando, que processo longo para você desfrutar da tua profissão hoje, né? A gente acompanhou quanto tempo de oração, quanto tempo de preparo, né, Mateus? Quanto tempo de estudo, de preparo, de treinamento, para você exercer uma profissão. E não adiantava colocar o carro na frente do boi, você tem que passo a passo seguir aquilo. Os jovens que estão em uma faculdade, numa universidade, você tem um processo para cumprir. Não para no meio do caminho. Essa semana um rapaz puxou conversa comigo na academia que eu estou frequentando. Eu não gosto de puxar conversa com pessoa que eu não conheço, é difícil, ainda mais no ambiente de academia. Eu vou no horário que tem menos gente possível, né? Mas aquele moço começou a conversar comigo e não sei porquê, ele começou a pedir uns conselhos, aí eu entendi. E de repente ele falou: eu tranquei uma faculdade de psicologia, estou fazendo um outro trabalho, uma outra profissão. Aí eu: mas por que você trancou a sua faculdade? Porque os professores falavam coisa que eu não gostava de ouvir. Eu vi que aquilo, eu gosto muito de psicologia, mas eu não concordava. Eu falei: mas espera aí, você está lá para ouvir, para aprender, você não tem que assimilar tudo aquilo, você vai filtrar. É um ensino que você tem que receber, compara. Aí no final da conversa, vai e vem, exercício, conversa. Eu falei: eu vou te dar um conselho, volta e conclui tua faculdade. Ele parou e me olhou assim, e nunca conversou comigo, nem sabia quem eu era. Aliás, a gente nem se perguntou o nome um para o outro. Aí ele falou: o que o senhor falou tem sentido. Amados, quando a gente começa uma coisa e para no meio do caminho, é retrocesso. A não ser que você tenha tido uma direção de Deus diferente. De repente você tinha começado uma coisa que não era plano de Deus. Aí é uma outra situação. Mas quando você tem um objetivo na sua vida, você tem que seguir em frente.
E para conhecer a vontade de Deus, você tem que estar alinhado com Deus, tem que estar num nível de comunhão, de relacionamento, que envolve oração todos os dias da presença de Deus, envolve tempo da presença de Deus, envolve você entrar no seu quarto, fechar a porta e conversar com o Pai, para que você tenha as respostas, tenha o direcionamento do que você deve fazer. Eu dei muita cabeçada na minha vida com emprego, né? Porque eu nunca trabalhei naquilo que eu gostava, né? Eu sempre fui da área de humanas e eu fiz exatas porque não deu oportunidade para eu fazer o que eu queria e acabei, né, fazendo curso técnico de química. Odiava química. Trabalhei em várias empresas em que eu tinha que trabalhar no laboratório químico. Então, quando eu cansava, né, e a minha esposa tinha um emprego que ela era concursada no estado, na prefeitura, então quando eu cansava, não aguentava mais, eu tinha a garantia do salário da esposa, eu chutava aquele emprego e ia me aventurar em outro. Mas eu dei muitas cabeçadas com isso, até que a gente aprende, né? E glória a Deus que um dia Ele me tirou de um emprego secular e me concedeu o privilégio de estar pregando a palavra. Mas o que a gente tem que aprender com isso, né? Vamos olhar de novo aqui para o lavrador, né? Versículo 25, tem que cumprir o ciclo, tem que cumprir as etapas, tem que esperar o processo acontecer, não pode se precipitar. Olha o que diz o versículo 25: porventura, quando já tem nivelado a superfície, não espalha o endro, não semeia o cominho, não lança o trigo em leiras, ou a cevada no devido lugar. Tinha o jeito certo de fazer a coisa, né? Tinha a maneira certa de fazer a coisa. Primeiro ara, limpa, depois nivela. E observe o detalhe: cada semente tem um jeito certo de ser semeada. Olha o exemplo que ele dá aí, né? Cada semente tinha o seu jeito certo. O endro é uma erva aromática e medicinal. Ela se espalha, né? Então o semeador pegava na mão e o terreno já estava pronto, ele espalhava, né, no canteiro. O cominho é uma especiaria, é um tempero. O cominho se semeia. Você tem lá o canteiro, imagina um canteiro de horta, você vai semeando no lugarzinho certo. O outro podia espalhar. Olha as diferenças. Aí ele fala do trigo. O trigo é mais trabalhoso. Você tem que fazer uma leira, uma fileira, uma fieira no chão, e ele tem que ser semeado naquela fieira, no lugar certo. Pelo menos era assim que a cultura antiga fazia. Hoje você pega um trator que risca, né, 200 metros de terra e já vem a semeadeira semeando, faz tudo automático. Naquela época era tudo no braço, né, e com o animal puxando o arado. Aí ele fala que a cevada tem que ser semeada no devido lugar. Ou seja, era uma cultura que precisava de uma terra própria, especial, né? A espelta, que era um tipo de trigo, eu fui pesquisar o que é espelta, nunca ouvi falar esse negócio. Era um trigo avermelhado de alto poder nutritivo, né? Não acho que comum aqui da nossa cultura. Mas essa espelta, ela era semeada às margens da plantação de trigo. Tinha plantação de trigo, eles semeavam nas margens, porque era diferente, e era a primeira a ser colhida, né? O que ele ensina com isso, né? Cada coisa tem o seu jeito certo de fazer. Não é porque deu certo aqui que eu vou fazer do outro jeito igual, né? Cada situação da nossa vida se resolve de uma forma, né? E essa forma tem que ser buscada na palavra de Deus, né? Estou com um problema sério no casamento, como que eu vou resolver? Como a forma de diálogo que eu tenho que ter? O que a palavra de Deus diz a respeito disso? Quais são as direções que a palavra de Deus me dá? Por exemplo, problema no trabalho, como que eu devo agir, qual é o comportamento de um cristão? E assim por diante, amados, né? Cada situação, cada problema tem o seu jeito certo. E no versículo 26, Deus tem o desejo de instruir. Ele diz, olha, pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina. Mas Deus instrui quem vai buscar instrução. Eu sou pai. Se o meu filho vem buscar um conselho, uma instrução, eu vou lhe dar o conselho. Mas se ele quer resolver as coisas, ele acha que não precisa de conselho, então ele faz do jeito dele. Com Deus é a mesma coisa. O conselho está na nossa mão. O Pai está sempre disposto a nos ouvir em oração. E quando nós oramos, né, se você persistir, às vezes a resposta demora um pouco, mas se você persistir, você tem a direção, você tem a resposta de Deus.
Davi, depois que ele confessa lá o seu pecado, no Salmo 32, que ele se reconcilia com Deus, né? Confessa, arrepende-se, reconcilia com Deus, Deus diz assim para ele: eu vou te instruir, eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir. Debaixo dos meus olhos eu vou te dar conselho. Quando que essa palavra veio para Davi? Depois que ele se reconciliou com Deus. Depois que ele admitiu, no Salmo 32, você vai ali fazer a leitura, ele confessa o pecado, ele se arrepende, ele relata a dor que ele sentia por causa do pecado, mas depois que ele tem a reconciliação com Deus, Deus fala isso para ele: ah, legal, você voltou, eu vou te instruir, eu vou te ensinar o caminho, eu vou te dar a resposta para a tua oração. Então vejam só, amados, a importância de a gente estar reconciliado com Deus, de a gente estar bem na fita com Deus, né? É o crente que anda, que busca, que está sempre olhando o caminho que Deus traça, né? Aí a gente vai para o 27. Porque o endro não se trilha com instrumentos de trilhar, nem sobre o cominho se passa a roda do carro, mas com a vara se sacode o endro, com o cominho e o pau, né? Acaso é esmiuçado o cereal? Ele continua dizendo, né? Cada planta tem o seu jeito certo de ser tratada. Não adianta inverter as ordens. Não podemos fazer do nosso jeito para ir mais rápido, porque às vezes o processo de Deus é lento. Às vezes a gente quer que a coisa se resolve rápido, mas Deus fala: não, é um passo de cada vez. Ó, filha, esse negócio aqui não é na velocidade tua, é na minha. Você vai devagar. Eu lembro que eu li um livro do pastor Luciano Subirá, que ele dá um testemunho tremendo. Talvez vocês já tenham visto. No começo do ministério dele, pastor jovem, com todo vapor, com todo ânimo, ministério bombando, crescendo. Ele pega as coisas dele aqui em Campinas, ele ia para Curitiba, para o Paraná, onde hoje ele tem um ministério lá em Curitiba. Ele se acidenta no meio do caminho, todo o material dele se espalhou, ele ficou um bom tempo em recuperação em hospital, e ele começou a questionar Deus: mas Senhor, eu estou na tua obra, eu estava fazendo uma mudança para ir para o Paraná. Ele começa a questionar Deus, estava levando todo o meu material, computador, se espatifou na viagem. E aí, depois de um tempo que ele já estava se recuperando, ele vai numa conferência, e um pastor que ele não conhecia chama ele e começa a falar para ele: olha, aquilo que te aconteceu assim, assim, porque você estava indo rápido demais, e Deus precisou fazer você dar uma parada, para não ir tão rápido. De repente, se você sobe muito rápido, o orgulho sobe junto, e o orgulho precede a ruína. Então, às vezes, né, você quer ir rápido, mas Deus fala: para, não é por aí, você vai mais devagar. É um processo de Deus. Tem semente que você semeia, ela brota e nasce rápido, né? Semeia feijão, né? Você vê lá um pezinho de feijão, as crianças usam muito isso na escola, né? Sementes de hortaliça, elas brotam rápido, mas tem semente que demora. Eu estava falando alguns domingos atrás da semente do abacate, né? Planta uma semente de abacate, espera ela brotar, espera o pé crescer, né? Espera sentado, deitado, porque vai virar dias e meses e anos. Tem semente que demora. Tem coisas na nossa vida que elas vão acontecer, mas elas são mais demoradas, né? Tem testemunhos de irmãos e irmãs que eu sei que oraram anos a fio por algo, e levou tempo, mas chegou no momento da bênção, né? A gente poderia citar aqui, né? Irmãs que oraram anos a fio pela conversão do marido. Lá adiante, depois de mais de 20 anos, elas tiveram a resposta de Deus. Tem coisas que demoram, e tem coisas que Deus faz rápido, né? Então, amados, é isso que a gente precisa entender, trazer para a nossa vida, né? Essa dependência de Deus, né? O saber que cada coisa tem o seu tempo certo. Talvez Deus esteja falando para alguém aqui nessa noite: espera mais um pouco. Não vai fazer o que você pensou fazer amanhã, espera mais um pouco. Aliás, quando eu estava preparando essa pregação, o título ia ser Espera Mais Um Pouco, porque a impressão que dava, né, é que Deus estava me dizendo: tem gente que vai ouvir essa palavra que eu quero falar para eles, esperar mais um pouco.
não tomar a decisão agora, porque ainda não é o tempo. Então, amados, busque em Deus, se é tempo de você esperar mais um pouco, ou se é tempo de você seguir adiante. Ore, busque a direção de Deus. Tem um exemplo muito bonito na vida de Davi, né? Eu gosto muito desse texto. Eu não vou ler aqui porque ele é um pouco longo, mas está em 2 Samuel, capítulo 5, do 17 ao 25. O que estava acontecendo? Davi tinha que ir para uma batalha contra os filisteus. E ele vai e ora a Deus. E ele pede para Deus como que ele tinha que ir para essa batalha. E Deus fala para ele: olha, você vai pegar teu exército, você vai entrar de frente. Eu estou resumindo a história. E ele vence, ele sai vitorioso, porque ele fez do jeito que Deus tinha mandado. Passa um tempo, o mesmo inimigo, os filisteus, se levantam novamente contra Davi, pouco tempo depois. O que Davi poderia ter feito? Vou juntar o exército e vou de frente de novo. Eu ganhei aquela vez assim, eu vou ganhar de novo assim. Mas ele vai consultar Deus. E aí Deus fala para ele: você vai pegar teu exército, você vai rodear eles por trás. A hora que eles estiverem rodeados, você vai cercar e pegar todos eles. E ele vence novamente. E lá o versículo 25, 2 Samuel 5, 25 diz: fez Davi como o Senhor lhe ordenara. Obediência. Ele entendeu a direção de Deus, ele fez do jeito que Deus mandou. E ele venceu. Ele poderia ter agido por conta própria. Deu certo a primeira vez, vamos fazer igual. Mas naquele momento a estratégia era outra. Obediência a Deus gera vitórias na nossa vida. E aí a gente vê um exemplo que deu errado, né? Saul, lá em 1 Samuel 13, do 8 ao 12, Deus dava uma ordem para Saul. Ele estava cercado pelos inimigos, que também eram os filisteus. Cercado pelos inimigos. O seu exército começa a vazar. O povo com medo começa a fugir. Saul está vendo que o exército está se debandando. Ele tinha que esperar 7 dias Samuel, porque a palavra de Deus é: espera Samuel voltar e oferecer sacrifício. Já no finalzinho, completando os 7 dias, Saul não aguentou esperar. Ele foi lá, tomou o lugar que era do profeta, de Samuel, e ele ofereceu sacrifícios. Ele acaba de oferecer sacrifícios, quem que chega? Samuel. E pergunta para ele: o que você fez? Por que você não guardou a palavra do Senhor? Por que você não obedeceu a ordem que Deus havia dado? Esperar até que eu voltasse para que eu oferecesse o sacrifício? Mas o povo estava debandando, o cerco estava se apertando, eu precisava fazer alguma coisa, eu fui, e você estava demorando para vir, o tempo estava terminando, eu ofereci o sacrifício. Ele tinha uma boa desculpa. Mas Deus disse para ele, né? Samuel, né? Samuel chega para Saul e fala: se você tivesse esperado, Deus teria confirmado o reino. Mas você não esperou, e Deus já preparou outro para tomar o teu lugar, né? Isso aconteceu no começo do reinado de Saul. Ele não ouviu o profeta Samuel. Ele não ouviu a voz de Deus que veio para ele. Ele tomou a frente porque ele estava num aperto. Quantas vezes a gente se vê num aperto e ao invés de esperar Deus, a gente vai querer resolver do nosso jeito? Mas está num aperto, a situação está difícil, eu tenho que fazer algo. Eu orei, Deus não respondeu. Já passou um tempo, 2 tempos, 3 tempos, e Deus não fala comigo. Se Deus não fala, não saia do lugar, continue na sua posição. Se Deus não fala, não saia do lugar. Moisés, né, que diz isso: se o Senhor não for à frente, não me faça sair desse lugar. Ele queria a direção de Deus. Moisés queria a direção de Deus. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Então, amados, nós precisamos ter esse nível de intimidade com Deus, buscar orientação em oração, e eu te garanto, se você buscar com afinco, você tem resposta. Chega um momento em que Deus fala pela palavra, fala pela vida de alguém, mas Deus fala, né? E enquanto Ele não falar, Ele está dizendo: espera, né? Pelo menos eu tenho aprendido assim, né? Jesus observou e obedeceu o Pai em todo o tempo do seu ministério. Ele diz: eu faço o que o Pai manda. O Pai revelava. Que jeito que Jesus tinha as revelações? Ele tinha a natureza humana, ele precisava subir no monte para orar. Antes de escolher os discípulos, ele passa uma noite em oração, para saber exatamente quem ele tinha que escolher.
Em várias passagens você vê Jesus buscando oração, buscando direção do Pai. Tudo ele fazia debaixo de orientação do Pai, em obediência. Isso é um testemunho tremendo para nós, né? Então, que nós também possamos observar isso, amados. Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8. Abra comigo nesse texto. Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8. Diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes. Ô, palavra difícil. Como é duro ser paciente, né? Até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador, olha aí falando do lavrador de novo, aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. O lavrador tinha que ser paciente, esperar o momento certo da colheita, vinha a chuva para colher na hora exata, depois tinha que esperar a chuva para semear na hora exata. O lavrador tem que ser paciente. Eu nunca morei em sítio, nunca tive essa experiência, eu ouvia muito o que minha mãe contava, né? Minha mãe viveu um bom período em sítio, né? Samuel tem bastante experiência, né, Samuel? Tem que ter o tempo certo, né? Para plantar, para colher. Tem que escolher a semente, tem que saber a terra, né? Tem que ter paciência. Palavra difícil nos dias de hoje, porque hoje a gente está vivendo uma cultura que tudo tem que ser resolvido ontem. Ninguém quer ter paciência para esperar a resposta de Deus. A gente quer fazer tudo já. E aí entra em problemas, né? Romanos capítulo 4, versículo 21 diz: estando plenamente convicto de que Ele é poderoso para cumprir o que prometera. Deus cumpre o que Ele promete. Deus cumpre a sua palavra. Hebreus 10, 23: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel para cumpri-la. Então, se eu sirvo a Deus, se eu creio nesse Deus, se a minha vida é regida pela palavra de Deus, eu tenho que buscá-lo todos os dias. Para todas as questões da minha vida, para todas as decisões da minha vida, eu devo buscar orientação em Deus. Eu devo saber esperar o tempo certo. E eu devo fazer as coisas do jeito certo. Essa é a mensagem para essa noite. Vamos aprender a descansar no Senhor, né? Eu estou descansando em Deus, mas está apavorado, né? Fala que está descansando em Deus, mas está no desespero. Quando nós descansamos em Deus, nós descansamos. É o confiar, é o esperar o tempo certo, né? E fazer tudo do jeito certo. Quando Deus direciona, você pode ir sem medo, né? Pode seguir tranquilo. Amém? Eu espero que essa mensagem tenha trazido direção, trazido resposta à vida de muitos irmãos essa noite. Porque pelo menos quando eu preparei, né, ela serviu muito para mim, né? A gente vai refletindo, olhando as situações da nossa vida, e a gente vai aprendendo que tudo tem o seu tempo e o seu jeito para ser feito. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Quero convidar o Ministério de Música à frente. Dentro da palavra, né, que a gente compartilhou, quero convidar a igreja para orar. Se você está vivendo aí situações, questões que precisam muito, né, a direção de Deus, espera mais um pouco, Ele vai te responder. Não deixe que a precipitação, a ansiedade tome conta do seu coração. No momento oportuno, o Senhor traz a sua resposta. Nós precisamos confiar. Nós precisamos saber esperar em Deus. Lança sobre Ele toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós.
lança sobre ele toda a ansiedade. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós entendemos a Tua mensagem nessa noite e queremos pedir-te perdão de todas as vezes em que agimos precipitadamente, em que tomamos decisões importantes sem consultar o Senhor. Talvez estejamos sofrendo a consequência dessas decisões erradas, mas nessa noite queremos pedir-te perdão e buscar em Ti reconciliação e ouvir do Senhor como Davi ouviu: instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deves seguir, debaixo da minha vista te darei conselho. Pai, que nós possamos colocar em prática isso que nós ouvimos nessa noite, investir tempo na Tua presença, em oração, buscando direcionamento do Senhor. A nossa vida não é algo lançado como se lança sortes. A nossa vida precisa ser conduzida debaixo da direção do Senhor. Por isso eu oro, Pai, que o Senhor nos traga respostas, nos ensine a viver no tempo certo e a fazer as coisas do jeito certo. Que nós possamos olhar para a Tua palavra, ouvir os Teus conselhos, refletir e agir em obediência segundo a instrução que o Senhor nos dá. Esse é o caminho da vitória. Agir debaixo das instruções do Senhor. Fala ao nosso coração, fala ao coração de cada um dos Teus filhos e filhas nessa noite, Pai. Em especial aqueles que têm colocado uma causa diante do Senhor e que estão aguardando do Senhor uma direção. Eu intercedo para que o Senhor venha dar essa direção, o Senhor venha responder. E que a gente saiba esperar a Tua resposta, Pai, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém.